presidente, governador, Eugênio, meus amigos, eu fui surpreendido com o pedido de expressar alguma coisa aqui a respeito da minha relação antiga com Franco Montoro. E eu vou fazer aqui uma seleção de lembranças de tantos anos de convivência. A minha relação com o Franco Montoro começou quando eu fui para Brasília no segundo semestre de 63 e assisti nos primeiros anos do regime autoritário como jovem secretário e assessor do Parlamento, do Congresso Brasileiro, assisti à ação do Montoro. Eu queria destacar, sim, algumas lembranças, há muitas outras que eu poderia recorrer aqui, desses 35 anos de continuada convivência, mais a título pessoal do que com uma ação política, já que eu fiquei durante todo esse tempo na carreira diplomática. E uma das coisas que atraiu a minha aproximação com o Montoro era que o Montoro era um dos poucos, e continua isso sendo verdade, era um dos poucos parlamentares que se interessava por política externa. Era uma característica dele. E eu, desde 1965, na Câmara, quando o Bilac Pinto era presidente da Câmara, houve um incidente do envio de tropas para a República Dominicana, e o Montoro aí se pronunciou, teve uma participação importante. E eu, pela minha relação com o Montoro, que já era percebida dentro lá dos círculos militares, fui até admoestado por estar fazendo corpo mole na aprovação da mensagem que foi para o Congresso. Em 69, tem um aspecto pessoal muito importante. Eu convidei Franco Montoro para ser meu padrinho de casamento. O casamento foi realizado em junho de 69, os senhores se lembram que alguns meses depois houve o ato institucional número 5. E o Montoro era líder da oposição. E eu convidei para ser meu padrinho de casamento. Ele foi ao Rio, estivemos juntos lá com Dona Lucia, e deu muito prazer e aproximou ainda mais Marinês e eu da família Montoro e dele especialmente. Em 1974, minha mulher, que é jornalista e na época era responsável pela edição do principal jornal de Brasília, fez uma importante entrevista, isso no meio do regime militar, uma página inteira no Jornal de Brasília, chamando atenção e dando respaldo a todo um programa que o Montoro estava desenvolvendo. Era um perfil político. E nessa entrevista ele é lembrado a importante posição do Montoro no Congresso, quando ele abriu o debate parlamentar sobre a política nuclear brasileira, que estava em processo de revisão. Houve o acordo com a Alemanha, como o senhor se recorda, e ele estava lá na linha de frente. Em 1979, na eleição para o Senado, eu estava aqui em São Paulo, fomos jantar, e aí o Montoro, na conversa pessoal, manifestava grande preocupação com a candidatura, pela primeira vez, de uma personalidade importante, que era o senador, ou então acadêmico, o professor Fernando Henrique Cardoso. Ele estava muito preocupado com o sublema que poderia ameaçar sua candidatura. Depois com a eleição, em 83, com a eleição para o governo, ele me honrou com um convite para trabalhar na sua assessoria, na assessoria internacional, e eu, por diversas razões, não pude aceitar. Mas continuamos muito próximos, e aí, enquanto governador, ele nos convidou várias vezes para Campos do Jordão, para o Palácio,
E numa das primeiras vezes que nós estivemos lá, estávamos esperando para almoçar, quando chegou um jovem deputado, e o Montoro me apresentou e disse: olha, esse é o deputado Geraldo Alckmin, veja que ele vai ter um grande futuro pela frente. Então, eu antecipei isso em 1980, ele antecipou isso em 1983. Em 1988, eu ajudei muito a criação do ILAN. Aí houve muitas reuniões na casa do Montoro para discutir problemas de integração. Eu participei desde o início, fui um grande incentivador, muitas reuniões para promover a integração regional, como foi mencionado aqui. Ele sempre teve essa visão de estadista da posição do Brasil aqui na região. Em 1987, 88, durante a Constituinte, o Montoro influía na definição de alguns pontos da Constituição. O artigo 4º da Constituição nossa se refere à política externa. E eu me lembro de ter recebido o Nelson Jobim para uma conversa. O Nelson era o relator de algumas partes, inclusive desse artigo 4º. E ele veio, o Montoro pediu para ele conversar com a gente para como definir esse artigo 4º. E ficou registrado no artigo 4º da Constituição a criação de uma comunidade latino-americana, que é a inspiração do Montoro. E eu tive muito prazer em ajudar aí a redação da Constituição. Depois, de 91 a 94, eu, como subsecretário de Integração Regional lá no Itamaraty, mantinha estreito contato com o Montoro. E eu me lembro de um tema que o fascinava muito. Eu acho que o Zé mencionou agora essa questão da navegação. Ele tinha uma percepção importante sobre o papel da hidrovia Paraná-Paraguai dentro do interesse brasileiro. E esse assunto eu acompanhei muito e me lembro de ter ido a Mato Grosso com ele, lá, Ladário e tal, para discutir esse tema. E ele sempre batalhando por essas causas. Depois, entre 1996 e 1998, quando ele assumiu a Comissão de Relações Exteriores, eu informalmente ajudei com sugestões e trabalhos. Eu estava já no exterior, mas continuei ajudando, e ele chegou até como presidente da comissão nos visitar lá em Londres. São esses alguns pontos que eu achei que valia a pena mencionar aqui, e destacar o fato de que, apesar do grande envolvimento do Montoro na política interna, como foi já muito destacado aqui, não precisaria ser destacado, porque todos nós conhecemos esse grande envolvimento dele, ele tinha esse interesse particular pela política externa. Eu acho que por causa dessa ligação dele com a democracia cristã, os contatos que ele tinha na Europa, que tinha aqui na América do Sul, e esse interesse dele pela política externa e pela integração regional mostra essa visão de estadista que o Montoro tinha, não se aferrando apenas aos temas domésticos, mas tendo uma visão mais ampla sobre a participação do Brasil no mundo. E, para finalizar, eu posso dizer que o Montoro foi, para mim, um exemplo na minha carreira do Itamaraty, pelo seu espírito público, pela sua honradez, pela determinação e pela sua dedicação aos temas que resolvia abraçar. E uma das características que marcou a vida pública do Montoro, a partir do momento em que ele assumiu o governo de São Paulo, e que eu me inspirei durante toda a minha carreira, a partir do momento que eu comecei a assumir funções de liderança, foi a capacidade que o Montoro tinha para escolher as pessoas. Quer dizer, toda uma geração de líderes políticos formados aqui em São Paulo se destacaram.
na vida pública brasileira. Não vou mencionar aqui, são dezenas de pessoas que o Montoro lançou na vida pública, prestigiando aqui como secretários, como altos funcionários do governo de São Paulo, e depois que depois se deram a sua contribuição para a vida nacional. O exemplo que me fica de Montoro na minha carreira foi esse. Ele sabia escolher. E eu procurei seguir o seu exemplo ao longo de toda essa carreira, tanto no Brasil quanto nas embaixadas que eu chefiei no exterior, escolhendo sempre as melhores pessoas, as pessoas mais competentes, mais sérias, para melhor poder servir o Brasil. Muito obrigado.